Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e hoje a gente está aqui para falar sobre a história do Venvance. E para me acompanhar nesse podcast muito legal, eu trouxe aqui duas queridas, que é a doutora Daiane e a doutora Lívia. A Dai é a nossa diretora técnica, a nossa responsável lá no Instituto Caio Fontes, e a doutora Lívia, que faz parte do nosso corpo clínico lá no Instituto. E hoje a gente está aqui para falar sobre a história do Venvance, falar do uso abusivo do Venvance e dos seus derivados e dos seus parceiros ali, né? Então, quando eu propus esse podcast comentando sobre Venvance, eu falei, cara, isso vai dar muito engajamento, vai chamar muita atenção, porque talvez seja a droga mais utilizada dentro a droga legalizada, né? Então, utilizado hoje em meio à juventude, e não só entre a juventude, né? Para todo mundo que quer alcançar alta performance. Se você vai no meio empresarial, no meio dos grandes gestores, dos grandes líderes, eu falo isso por experiência, porque eu vivo lá dentro com esses profissionais, com essas pessoas, e o que a gente mais vê, estou precisando de um Venvance. Eles brincam ainda, falam, Caio, não tem uma receita amarela lá para Venvance, não? E querendo pedir, porque de fato tem uma suposta alta performance, e a gente vai discutir isso. Em meus estudantes também, né? Então, isso antigamente era até a Ritalina, o pessoal utilizava muito. Eu lembro de falando de Ritalina, eu nem tinha contato com isso ainda, com os psicoativos, né? Aí hoje entrou Venvance. Mas enfim, vamos lá. Doutora Daiane, Eu. joia? Bom, Vamos lá. Vou direcionar para você a primeira pergunta e a gente já pulando as apresentações, porque acho que as pessoas já te conhecem. até de outros podcasts também, né? Justamente. Daiane, Venvance, para que ele foi criado e qual o objetivo da medicação? A medicação Venvanse é a lisdexanfetamina, esse nome grandão, gigantesco. E ele foi criado para tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para pessoas que têm essa patologia, esse transtorno. Não Uhum, foi feito para ser feito de uso de forma recreativa. entendi. É, por que eles utilizam ele de maneira recreativa? O Venvance, ele, nas pessoas que têm TDAH, que têm indicação de fazer uso, melhora muito o foco. Melhora a Uhum, questão da pessoa ficar acordada, melhora a questão do pensamento, melhora a questão da concentração e, consequentemente, da produtividade. uhum, Então, não é raro a gente prescrever a lisdexanfetamina para um paciente com TDAH e ele falar: Nossa, estou me sentindo super-homem, estou me sentindo a Mulher Maravilha, estou dando conta de tudo. Essa é uma frase-chave que a gente ouve muito no consultório: Estou dando conta de tudo. entendi. Porque, na verdade, uma pessoa com TDAH, ela tem uma disfunção na produção de dopa, certo? Vocês que são as doutoras Um aqui. desbalanço de dopa-nora. Um desbalanço, uma disfunção ali. O Venvance, ele faz o quê com essa disfunção? Ele vai do jeitinho dele, dos mecanismos mais complexos, mas ele vai ajustar essa liberação de dopamina na fenda pré-sináptica. Uhum. A dopamina fica mais disponível ali na fenda? Nós Essa temos os neurônios sim. e cada neurônio se comunica com o outro através da arborização dendrítica. Sim. A gente tem o corpo do neurônio, o axônio e os dendritos. Cada neurônio vai se comunicar com milhares de outros neurônios através das espinhas dendríticas. Só que não é encostando uma na outra. Elas ficam bem pertinhas uma das Quase outras, próxima. e aí elas vão liberando neurotransmissores, substâncias, e aí a gente tem os receptores que vão se ligar com essas substâncias que estão na fenda sináptica. O Venvance ele vai trabalhar nessa região, Sim. assim como várias medicações neuropsiquiátricas. Para completar o que a Dai fala aqui, imagina que aqui é um neurônio, aqui é outro. E entre os dois existe um espaçozinho, é a fenda sináptica, aonde se libera, né? Um neurônio, um neurotransmissor sai daqui e entra aqui, mais ou menos assim. O Venvance, ele faz com que tenha mais DOPA disponível ali dentro da fenda. Faz sentido para você? Faz sentido. Essa é a ideia. É para ficar mais deglutível para a galera entender. Porque às vezes tem um desbalanço, não tem a quantidade certa liberando para lá e para cá.
E E, aí, isso não é só em uma única área do cérebro. O cérebro tem várias áreas diferentes. sim. Tem área do cérebro que precisa de dopa, tem área que precisa de nora, tem área que precisa de serotonina. Uhum, Então, a gente tem vários mecanismos dentro do cérebro também. Não é desse jeitinho no cérebro inteiro. É bem sim. complexo, é bem grandão. É muito difícil de lidar, né? Por isso que tem que estudar muito e não dá para ir tomando a medicação de qualquer maneira. Lívia, vamos lá. Me fala aqui. O, o TDAH utiliza Venvance para tratamento. É só o Venvance que tem para tratamento de TDAH? Não, atualmente a gente tem 3 drogas, né, 3 medicamentos que eles são indicados para o TDAH. A Ritalina e o Venvance são as anfetaminas, Sim. que são utilizadas normalmente, né, aí vai depender do nível do TDAH da pessoa, se é leve, moderado ou grave. Ou nos dias que a pessoa precisa, de fato, de ser mais produtivo, e aí ela tem o tempo de início de ação e o tempo de fim de ação. Então, normalmente esses pacientes chegam no final do dia também muito cansados, porque teve esse tempo de ação da medicação e depois tem a queda muito brusca. E tem também hoje a tomoxetina, que é o Atenta. Eu brinco que é a medicação dos jovens, porque escreve até com H no final, igual geração Z faz as gírias deles, né? Essa medicação, ela já tem a necessidade do uso diário, para poder fazer essa regulação que a Daiane falou. É uma medicação que ela é muito antiga lá fora. Na Europa, ela tem acho que mais de 20 anos de autorização de uso. Aqui no Brasil, ela está autorizada desde ali mais ou menos meado de 2023, mas iniciou-se a venda de fato e principalmente a disponibilidade nas farmácias no ano passado. E por experiência de vocês, é legal o resultado? Atenta? É. Uhum. Utilizado mais entre os jovens? Adultos também. Tá. Então lá, só para fazer um resumo aqui, um fechamento. Venvance, Atenta e a Rita, a E Ritalina. a Rita? Qual a diferença, assim, básica, assim, só para fazer um fechamento aqui? A Ritalina, ela tem uma ação imediata, a medicação Sim. ali, ela tá pronta, por exemplo, para ficar bem. Consumiu? Consumiu, a gente não faz muita metabolização dela. O Venvance, ele já vem como uma droga que a gente precisa começar a metabolizar para poder fazer a ação dela, tanto que ela tem um início um pouquinho mais tardio de ação do que a Ritalina. O Atenta já entra como um antidepressivo, a gente precisa de um tempo de ação prolongado, a pessoa vai fazer o uso, começar hoje, vai começar a ver resultado daqui a uns 15, 20 dias. A gente precisa fazer um ajuste de dose fino, para a pessoa se adaptar também aos efeitos colaterais, como a gente faz com antidepressivos das outras classes. O Atenta, né, a tamoxetina, ela é uma medicação para tratamento de TDAH não psicoestimulante. Então, ela Hum, tem um outro perfil de ação que demora um pouco mais de tempo para fazer uma modulação nos neurônios. que legal essa pontuação de vocês. É, eu acompanho muito, né, os pacientes de vocês lá no instituto. E às vezes eu vou conversando com um e com outro ali, aqui, e teve um em específico, ele já até consultou com você uns anos atrás, o Dai, mas não, já faz tempo. Veio pro Venvance, aquela coisa, tomou Venvance e Caio, que loucura, o mundo se abriu, né? TDAH. Só que esse cara, ele é muito curioso, porque embora ele tenha 35 anos, ele é bem geração Z, sabe? Aquele do imediatismo, ele é muito ele de marketing, né? Então, de internet, aquela coisa que é o resultado na hora, né? Tomei e senti. Aí, como já faz algum tempo, e ele me procurou recentemente, vai voltar até. Ele falou assim, cara, eu tava tomando o Venvance, só que tava muito caro e aquela coisa, o meu médico, o outro médico que eu fui, me receitou Atenta. E eu comecei a tomar. E que porcaria o Atenta. Que porcaria, bicho. É igual tomar farinha, não vale nada. Eu acho que isso parece até placebo, porque a gente vive tanto essa questão do imediatismo, né? Uma pessoa com depressão esperar semanas para começar a perceber o efeito da medicação
já é difícil. Agora imagina alguém com TDAH que tem a mente ali aqui, né? Então tem que haver essa conscientização, porque talvez, não sei, vocês são as doutoras aqui, mas talvez seja até menos intrusivo do que os outros dois, ou atenta por esse efeito ser alguma coisa mais devagar. Tem algum respaldo? O atenta talvez seja menos intrusivo ou maléfico do que os dois, alguma coisa do gênero? Porque são anfetaminas. Isso, quando a gente fala de psicoestimulante, a gente precisa falar dos riscos de uso abusivo do psicoestimulante. Os psicoestimulantes são derivados das anfetaminas. Essa anfetamina, da droga anfetamina mesmo. Então, precisa seguir uma prescrição médica. Alguns pacientes podem sofrer um efeito que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? Eu preciso de uma dose maior para ter o mesmo efeito. Ou a dose que eu tenho parou de fazer efeito. Então, as anfetaminas, os derivados das anfetaminas, pode ter esse efeito. Já o Atenta não faz isso. Hum, O Atenta ele é incisivo para o tratamento, sim, do TDAH. Só que não é todo mundo que vai se adaptar. Da mesma forma que não é todo mundo que se adapta com a Ritalina e nem todo mundo se adapta com o Venvance. Eu tenho paciente que não consegue tomar Venvance. Se sente muito travado. Sente o dente travado, as articulações travadas, não consegue. E aí a gente foi para a tomoxetina, para o Atenta. Toda medicação tem o seu perfil, mas o Atenta ele demora mais para fazer efeito, tem um ajuste fino. O paciente pode demorar aí 1 mês, 2 meses para ter o efeito pleno dele. sim. É, pode comentar. Tem uma outra questão também, que muitas vezes o TDAH está associado à ansiedade. E como a gente está falando de uma anfetamina, o paciente que ele está fazendo naquele momento o perfil do TDAH e das crises de ansiedade associadas, porque a frustração, né, tá ali muito importante, não está conseguindo dar conta das suas coisas. Ou uma ansiedade primária mesmo, um Exato. TAG. Você começa com o psicoestimulante, você pode piorar esse quadro de ansiedade, porque você pode até associar com ansiolítico, só que o ansiolítico vai ter um tempo de ação para poder começar a fazer efeito e você já entra com o psicoestimulante que bagunça todos os neurotransmissores nesse sentido da ansiedade que está descontrolada. Então também tem que ter esse cuidado e a tomoxetina ela já consegue atuar ajustando um pouco os dois. Que interessante, cara. É uma informação muito legal isso aqui, porque em outras conversas aqui, com a Dai, a gente estava comentando, por exemplo, sobre bipolaridade e psicoestimulante, né? Então, se o cara tá para iniciar um episódio mania e você dá um psicoestimulante para ele, vira um negócio quase incontrolável, Leva à internação psiquiátrica. leva à internação. Então, isso é muito insano. A gente tem que tomar muito esse cuidado, principalmente vocês na hora de diagnosticar, para poder entender um pouco melhor. Eu não tenho um caso bem emblemático que a Dai atendeu um tempo atrás, em que o rapaz, ele, enfim, foi internado e passou por um tempo e ele não gostou muito, porque nós ajudamos a internação, né? Ele não voltou com a gente, mas ele me ligou, falou assim, Caio, eu fui em outro psiquiatra e ele me passou uma medicação. E ele era um bipolar que reagia a psicoestimulante de maneira absurda. Ele tinha problema com cocaína e esse tipo de coisa e tal. E o médico entrou com a medicação que estimulava também a produção de dopa, né? Que de maneira bem mais leve, mas também o cara foi pro inferno, bicho. Já tá na quinta internação. Então o médico ele tem que tomar muito cuidado para entender o que tá por detrás, para não sair prescrevendo alguma coisa que pode piorar. E aqui uma dúvida, aproveitar que a Lívia trouxe essa questão da, do efeito do, do Venvance sobre a ansiedade. Às vezes o cara ali tem um TDAH e já tá com uma ansiedade ali por detrás. E é muito comum, né? O TDAH quase 100% ansioso, assim, né? Venvance e depressão. Aquela depressão que o cara tá derrubado, não mentalmente, mas fisicamente, pode ser utilizado para levantar essa pessoa? O Venvance ele entra sim como uma medicação adjuvante.
Ou seja, ele não vai ser primeira linha, não vai ser segunda linha para a gente poder entrar e tratar a depressão. Não é, estou deprimido, vou prescrever Venvance. Temos medicações com maior nível de evidência primeiro. Uhum. A gente, lá no Instituto, a gente tenta se pautar com o guideline internacional. A nossa experiência é muito importante? Sim, é muito importante. Mas tem muito estudo, tem muito cientista, tem muita gente estudiosa que já fez trabalhos gigantescos com 10.000 pacientes, com 20.000 pacientes, mostrando pra gente quais medicações são melhores do que as outras para o manejo dos sintomas. Então, assim, dá para usar o Venvance na depressão? Dá. É a primeira linha? Não. Tem coisa Uhum. melhor pra gente poder fazer antes. Top. Boa. Boa. Venvance, sobre depressão, vou pegar mais uma função dele, que ele funciona como inibidor de apetite, certo? E assim, é muito comum, né? O combo, né? Venvance e Ozempic, né? Vai no nutrólogo, já sai com esse combo em mãos. Ele tem uma ação muito interessante para isso, a gente sabe. A prática, a gente percebe, a pessoa já começa a mudar. É, Mas o grande lance é quando o Venvance começa a virar um cafezinho, né? Principalmente, eu já pontuei aqui um pouco antes, dentro das empresas, ou dentro das faculdades, né? Ou para os atletas, né? Quantos atletas, eu já conheci vários, que precisa do Venvance para poder praticar o esporte. Tem gente que precisa do Venvance para ir para festa. Tem gente que precisa do Venvance para estudar. Tem gente que precisa do Venvance para trabalhar. Tem gente que precisa do Venvance pra ser uma muleta na vida. Isso que eu ia falar. Opa! Se a pessoa precisa para tudo isso que você tá falando, eu acho que ela talvez não precise do Venvance. Ela usa, é diferente. Que boa, cara, que boa. Não precisa, né? Mas o grande lance é o estilo de vida, a gente acaba voltando, né? A gente vive um estilo de vida muito complexo, né? A gente estava falando mais cedo aqui antes do podcast que era sono, dificuldade para dormir, dificuldade de organizar, dificuldade de fazer isso, aquilo. Aí quando não tem, você dormiu 5 horas por noite, às vezes menos, eu conheço. Falei, Caio, eu tô turbinado, bicho. Eu deitei meia-noite, acordei às 4 e fui nadar, ou fui pro cross. Mas o que que você fez para isso? Não, tomei um cafezão, um Venvance por cima. As pessoas estão num padrão de rotina muito adoecedor. A gente tá numa sociedade muito imediatista. Eu quero, eu preciso entregar. Isso daqui é uma bênção e também uma maldição disfarçada. O chefe te acessa toda hora, tem demanda familiar, tem demanda de trabalho, tem rede social em que a gente fica fissuradão, fica viciado em rede social, e aí a gente dorme 4, 5 horas por noite, e aí a gente tá exausto. E chega no depois o médico e fala: doutor, não estou conseguindo me concentrar. Será que isso é um TDAH ou será que isso é um sinal de exaustão e excesso Tá. de telas? Boa. E em questão da rede social tem também um comparativo. Nessa última semana foi muito falado de um vídeo que viralizou, que é um atleta, um personal dos Estados Unidos, que ele está fazendo uma propaganda de uma água, que lá é muito comum, né? As águas minerais serem engarrafadas. E ele mostra a rotina dele acordando às 3h50 da manhã. Ah, E eu é vi uma esse vídeo. rotina que não é uma rotina, porque o vídeo vai mostrando o horário. 3h50 ele levanta, 3h52 ele arranca uns tapes do rosto, 3h54 ele tá escovando o dente. E assim, se você tá mostrando cada minuto do seu dia dessa forma, as pessoas que estão assistindo, elas podem achar que isso é muita coisa, porque tá ali tudo muito pontuado. Mas na verdade ele não passou de acordar, escovar o dente e tomar um café. Só que você que está enxergando isso do outro lado da tela, que principalmente não consegue acordar às 3h50 da manhã, você acha que ele fez coisa demais. Tem um outro vídeo que viralizou há mais tempo, acho que da Virgínia, que ela fala que ela fez muita coisa durante a manhã dela. Ela levantou, gravou 3 rios, comeu uma maçã, tomou a creatina dela. E são 11 horas da manhã. Olha que muito produtiva. Loucura, hein? E as pessoas elas se comparam a isso. E aí eu vi essa semana uma frase muito boa. Se você tem tempo para gravar o seu dia todo e editar, talvez você não precise fazer tanta coisa assim. Só que a gente que tá do lado de cá tá vendo o recorte. E aí você começa a buscar as muletas para poder conseguir dar conta do que você tá vendo dentro das redes. As redes sociais, enfim, é uma loucura, né?
Porque essa busca essa produtividade, eu costumo dizer que isso não é produtividade, isso é produção. Porque se você não dá conta de replicar, não é produtividade. Porque produtividade está ligada à sustentabilidade. Ou seja, se não dá para replicar o resto da vida, isso não é produtividade, é produção, porque em dado momento vai parar. E muito breve. E muito breve. Eu tentei recentemente, falei, vou organizar minha rotina, vou voltar a acordar às 4, 5 horas da manhã, que eu sempre fazia. Minha avó sempre dizia que o sol não encontra o honesto na cama. A vovó falava isso, colocou essa maldição nas minhas costas, né? Porque aí eu fico achando que eu sou um puta preguiçoso depois que eu acordo, depois que o sol nasceu. Vou organizar, só que eu tava deitando 11h30, meia-noite. E comecei a acordar às 4. Funcionou 3 dias. No quarto dia, cara, o telefone tocou, falei, vai pra PQP. Tchau, vou dormir. Até perdi o horário nesse dia, que eu dormi demais. Então você não consegue, porque não é alta performance se não for organizado. Eu acho muito interessante isso. Meninas, o papo tá bom, né? Eu acho muito interessante falar sobre esses pontinhos. É... Dai, você que trabalha em muitos lugares, já tem uma boa experiência. Você já viu gente substituir drogas por Venvance? Geralmente não substitui, né? Geralmente associa. As pessoas que têm o hábito de consumir substâncias psicoativas costumam ampliar o repertório delas Boa. ao invés de só trocar. Mas assim, super. É muito comum, né? Já O pegou, uso do Lilian? Venvance recreacional, super. É, quem tomou sabe o efeito. E você já pegou casos como esse? Eu acho que o buraco comigo é um pouco mais embaixo. Na clínica, confesso que peguei pouco, apesar da gente ver a tentativa, muitas vezes, de colegas de fazer justamente essa troca, né, para poder fazer uma redução de riscos. Mas o buraco comigo é mais embaixo porque eu já vi colegas falarem que fazem isso. Ah, olha só, é bem pesado isso. É, mas acontece porque a resposta, por favor, não repliquem, não dá ressaca no dia seguinte. Para uma festa, para poder sair, para poder dar conta do dia. Então, eu conheço tanto na clínica, como também na minha vida pessoal. Na prática, né? Mas os danos são silenciosos. É Exatamente. porque a anfetamina ela trabalha tracionando o cérebro, né? Para pessoa que não tem o problema com TDAH, o Venvance não vai te trazer superpoder. Ele vai tracionar seu cérebro, vai te deixar Acordado. mais É. acordado, com o olhinho ali, com cara de retardado, né? A gente tem muitas ressalvas para poder falar. Eu atendo algumas pessoas que tomam dessa maneira, né? Então, falou, Kai, e aí, o que que você acha? Eu falei assim, não concordo. Mas, se te faz feliz, meu amigo, eu não tô aqui para enfiar na frente e tomar da sua mão. Mas eu acho que não deveria tomar. Que se você precisa dele, porque no dia que eu tô assim eu consigo produzir e sem ele não. Eu falei, então tem um negócio errado aí por detrás, a gente tem que ir nesse negócio. É porque eu me sinto mais alegre. Cara, é impressionante, né? Porque o efeito de quem usa cocaína é muito clássico, né? Ele se sente alegre, feliz, motivado, Eufórico. eufórico, ele conversa e ele fica assim, um bobo, né? Literalmente um bobo. O cara que usa cocaína, ele é um bobo. Ele paga bebida pra todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele é uma loucura, ele se sente o cara mais eloquente do mundo. O Venvance efeito não é diferente. Pra quem não precisa tomar e toma, principalmente altas doses, porque é uma das coisas que a gente percebe, isso é muito clássico, vocês duas que vivem na clínica e prescrevem isso. O cara que não precisa e começa com 30, daqui a pouco tem um de 50, daqui a pouco tem um de 70, daqui a pouco tem um de 70 e um de 30. Na hora que percebe, está tomando 140, 150 miligramas de Venvance por dia e já não está tendo mais efeito. Aí que mora o perigo. Que aí entra a tolerância e a síndrome de dependência. Justamente porque eu tomei Venvance para experimentar. Era bom, né? Todo mundo falava. Falei, nossa, eu vou tomar esse negócio. Pra começar que não deu bom porque eu sou bipolar, então jogou em mania. Só que eu falei assim, vou insistir. E tomei.
Fui tomando um dia assim. Na hora que eu percebi, cara, teve um dia eu corri 20 quilômetros, eu nem tinha hábito de correr assim muito. Dava uma caminhada, eu corri 20 km. Falei, opa, esse negócio é bom mesmo, né? Fui para uma palestra, eu me empolguei 4 horas de palestra, sem parar, sem pestanejar. Falei, cara, que insanidade. Cheguei em casa, o olho tava assim. Eu falei, não dormi, não foi legal, e atrapalhou o sono. Falei, cara, isso não tá legal, isso é uma muleta, vou parar. Gente, eu já tinha um tempo tomando. Um tempo assim, não deu nem um mês. Quando eu parei, a sensação de ir pro inferno, de cabeça para baixo, e queimar o fogo, queimar no fogo do inferno. Que loucura foi aquela? Uma depressão. Sério, eu nunca senti aquilo. E olha que eu sou bipolar e eu sou. Cara, nos meus episódios depressivos eu fico muito mal. Mas no dia que eu parei de tomar o Venvance de uma vez só assim, eu me senti morto em vida. E não foi só eu que relatou isso. Muita gente que já tomou o Venvance fala a mesma coisa quanto a ele. Eu tenho contraponto Pode falar. da pessoa que tem TDAH. Que a Day falou que a pessoa quando tem uma coisa que vem muito, né, no consultório é que agora as coisas estão funcionando, tá organizando. Dou Eu, conta. dar conta. Eu uso a menor dose e eu tenho TDAH moderada grave porque eu descobri na idade adulta. Sou uma pessoa que, como disse meu pai, como é que eu formei medicina? Porque eu fui adaptando, porque a gente tem isso também, as pessoas elas se adaptam à rotina. Eu agradeço muito a escola que meus pais me colocaram, porque permitiu que isso nem fosse, de alguma forma foi bom, né? Nem fosse cogitado o diagnóstico na minha infância. E hoje, quando eu tomo Venvance, porque eu não tomo nem todos os dias, e eu sou a pessoa que tá fazendo coisa pra caramba, eu não sei o que que é o superfoco. Não sabe? Não. E se eu tomar 60 miligramas quando eu dobro a minha dose, eu também continuo não sabendo o que que é um superfoco. Eu sei me organizar. Eu sei funcionar realmente naquele dia, mas o superfoco não necessariamente vem para quem tem TDAH. Até porque a gente vive numa sociedade que tá muito difícil ter o foco. Que a gente tem muitos estímulos. Então, isso é uma diferença muito grande também de quem tem o TDAH e quem não tem e faz uso da medicação. Entendi. Quem não tem o TDAH fica com essa sensação de super-homem. Quem tem o TDAH e faz o uso, Sente paz. sente que o dia tá rendendo como uma pessoa normal. Não é todo paciente de TDAH que relata isso. Mas Mas acontece não, bastante. uma parcela considerável fala assim: os meus pensamentos são tão rápidos e tão altos que parece que eu ouço eles. Uhum. Não é? Muito É. paciente de TDAH fala isso. E aí, quando a gente prescreve o psicoestimulante, o paciente fala: pera, eu não sei, eu nunca conheci esse sentimento de ter uma mente limpa. O psicoestimulante, para quem tem TDAH, limpa a mente, organiza o dia, deixa a pessoa tranquila. A pessoa não vira um super-homem, uma mulher maravilha. Ela fica funcional. Ela fica tranquila. Ela para de colocar 2 compromissos ao mesmo tempo, reduz os atrasos, tem melhor noção de tempo, para de esquecer tudo, a memória melhora. Não é super-homem, super-mulher, é funcional. Se torna funcional. Na verdade, a DOPA, ela tem uma função, a grosso modo, podemos chamar de engajamento, uma coisa, faz se engajar no que você está fazendo, você consegue ter prazer naquilo que faz, ela tem uma ação, como que eu poderia, a palavra fugiu, a principal ação da dopamina, qual que é a dificuldade do TDAH? Ele tem um desbalanço na produção de dopamina, certo? Então ele não consegue se concentrar em nada, porque não tem dopamina que o estimule a fazer isso. No entanto, quando tem o hiperfoco, é aquela rara ocasião que ele consegue se engajado e com prazer naquilo que está fazendo. Quando tem o negócio disponível, ele consegue pensar. Ele não precisa buscar alternativas em Não 1000 precisa buscar a pensamentos. dopamina Não externa. precisa, porque está ali. Acho muito interessante uma analogia, né? O pensamento do TDAH é mais ou menos isso, né? Então, ele não é linear, ele não é retinho, bonitinho, igual das pessoas. Ele busca lá e cai. E aí ele se interpõe. Justo,
Justo, justo. E aí o próprio tratamento do TDAH não é linear. A gente não vai pegar e raros são os casos, né? Existe, mas em geral, a gente não pega uma dose de Venvanse, uma dose de Ritalina, cola na testa do paciente e ele vai tomar aquilo de domingo a domingo. Não é assim que funciona. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele faz faculdade e ele toma Concerta, que é um metilfenidato de liberação prolongada. Dia de aula, ele toma 36. Final de semana e feriado, ele toma 18. Véspera de prova e dia de prova, ele toma 54. Vai com base na necessidade atencional dele. De acordo com a necessidade, então. E aí o Venvanse a gente faz a mesma coisa. O Venvanse tem 30, 50 e 70 miligramas. O paciente tem um TDAH muito grave, precisa de tomar precisa tomar psicoestimulante todo dia. Vai tomar psicoestimulante todo dia, mas não quer dizer que vai ser um Venvanse de 70 todo dia. Pode ser um Venvanse de 50 de segunda a sexta e de 30 sábado e domingo. Entendi. Isso vai muito da necessidade, né? Vou perguntar a vocês aqui, aproveitando, tem uma galera, uma palavra que tá na moda, e tem uma galera sofrendo com ela, que é o burnout, né? Então, exaustão mental, exaustão do trabalho, estresse, etc. Venvanse nesses casos, ajuda ou atrapalha? Atrapalha, Atrapalha. Por quê? atrapalha. Começa a posição de uma e de outra, depois... Bom, eu vi uma vez uma frase que eu gostei muito sobre o burnout. Claro que isso não é regra, mas é que normalmente quem tem burnout é porque gosta do que faz, porque perde o limite. Tem, claro, o burnout da pressão externa, mas tem também o burnout da pessoa que se cobra muito. Se ela começa a tomar um psicoestimulante para render mais do que ela já gosta de estar ali, mais do que ela já se cobra, você está chegando muito perto do penhasco para poder cair e entrar em exaustão. Até porque, como eu falei no início do podcast, a medicação ela tem um tempo de ação. Então, a pessoa vai reproduzir muito e ela já vai chegar no final do dia possivelmente muito mais cansada do que ela chegaria. Só que aí ela vai ter acesso à medicação, então, ela, ao invés de parar às 6 horas da tarde, ela vai tomar uma medicação ali no meio da tarde, então ela vai parar quase meia-noite. Aí, no outro dia, essa medicação não está mais no corpo dela, ela retoma esse ciclo e fica mais fácil de você passar o seu limite. É a ressaca do cansaço. Sim, aí o burnout quebra a pessoa. Entendi. Porque o que a gente mais percebe são pessoas já entrando e elas não se dão conta disso. É igual até casos, né, a gente comentava aqui de bipolaridade, né? A bipolaridade, os sintomas, quando são mais moderados ou leves, eles se confundem até com a personalidade da pessoa, né? Como se fosse uma coisa só, não, ele é assim mesmo. Não, na verdade é o sintoma. Então, o burnout, eu percebo, as pessoas já estão vivendo em burnout. A gente atende muitas empresas, muitos empresários, muitos líderes, muitos chefes, e eu percebo essas pessoas já em burnout. Só que não, isso é meu dia a dia. Ela só não se deu conta. Aí tá, o cafezinho, é o Venvance, e eu tenho percebido que é por isso que, inclusive, o governo fez a atualização da norma da NR1 01, que é justamente para ajustar os riscos psicossociais dentro das empresas, para diminuir os níveis de burnout, de estresse e ansiedade. Teve absurdamente o ano passado quase 500.000 de pessoas encostadas pelo INSS por problemas de saúde mental. A tendência é que aumente esse ano. Obviamente que o governo entrou com essa ação preventiva agora, né, que há esses ajustes dentro da empresa para focar na saúde mental, porque senão a gente vai ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas encostadas pelo INSS, o INSS vai quebrar. Então, o burnout, ele já virou uma realidade, Não é frescura. não é frescura. É só quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, e vocês duas que já trataram pessoas assim, né? Venvance, acho muito interessante aqui, essa a gente já comentou por alto, mas tem gente substituindo, Dai. Muita droga mesmo, recreativa. É um nome bonito, né? Recreativa. Recreativa. Eles estão tomando Venvance pra ir pra festa, bicho. Uhum. Tomar Venvance pra ir dançar, beber por cima. Cara, isso pode dar ruim se
isso é uma dúvida muito sincera, porque será que dá ruim ficar chapando Venvance e álcool? O que que acontece com o cérebro dessa pessoa? Não só cérebro, né? O organismo como um todo. A gente tem sobrecarga do fígado, a gente pode ter sobrecarga dos rins, a gente pode ter aí uma maior propensão de infarto quando a gente começa a misturar esse monte de substância psicoestimulante. E a gente pode ter o crash, né? Crash de batida, de queda. A pessoa usa, vai pra festa, vai fazer uma depressão de neurotransmissor, porque vai gastar tudo aquilo ali naquele momento, e depois a pessoa deprime. Ela cai, Afunda, né? afunda. Isso quando a pessoa não mistura com outras drogas. Uhum. Ah, mas fulaninho usa maconha, fulaninho usa êxtase, fulaninho usa cocaína e fica tudo bem com ele. Por enquanto. A gente também precisa lembrar que as substâncias psicoativas também são indutoras de estados psicóticos, de surtos de esquizofrenia, de surtos de bipolaridade. Você, tomando uma medicação que tem prescrição médica, sem indicação, misturando com substância psicoativa, você corre um risco sim de abrir um surto. Sim, acontece de maneira absurda. Um caso uma vez de uma menina que utilizou e depois jogou MD por cima ainda, que é outra metanfetamina. E o que que deu? Cara, ela entrou em surto na festa. Hoje ela não pode ficar em ambientes que tenham muitas pessoas com música alta. Tomou trauma. Tomou um trauma violento, foi assim, uma coisa absurda. Então a gente tem que tomar cuidado. O pessoal acha que é demais, mas não é. De fato, a gente tem que abrir os olhos e cuidar a respeito disso, né? Porque, enfim, o uso indiscriminado, a própria maconha, você comentou, pessoal, a maconha não faz nada a ver. Existem estudos que comprovam, cara, que induz depressão. Então, Eu trabalho numa clínica de internação. Não são raros os casos de pacientes que fazem surto psicótico, surto esquizofrênico por causa de maconha. conta de maconha, né? Só maconha, sem outra substância. É verde, como é que vai? É natural, né? Não, é natural, cara. Não tem nada demais na maconha, né? Então, é uma das coisas que a gente tem que ficar muito vivo, né? Toma cuidado, se você tá precisando de algo de fora para te deixar mais feliz, tranquilo, é porque tem algo de errado na sua vida. Vamos sentar e discutir isso. Dai, nós já comentamos aqui, Venvance e bipolar. Dependendo do caso, não funciona. Uma pessoa que tem bipolaridade. Aliás, vou direcionar essa aqui para a Lívia porque é do TDAH. Embora tenha bipolaridade. É, Lívia, um cara, uma pessoa que tem bipolaridade, mas tem TDAH. Como que ela faz para conciliar isso? Você acha que atenta é uma saída? A gente consegue pensar nessa possibilidade. Apesar de eu ser o TDAH da mesa, a Dai tem muito mais experiência com bipolar do que eu. Mas tudo depende de como também, Dai que me corrija se for o caso, como o paciente chega até você, em qual polo que ele tá e o que está sendo mais disfuncional para a vida dele. Uhum. Por favor, complemente. O paciente bipolar bem estabilizado, com medicações antimaníacas adequadas, pode fazer tratamento de TDAH, inclusive com Venvance, Hum. doses menores. A gente não vai chegar com 30 miligramas logo de cara. Agora a gente já tem no mercado Venvance gotas. Então a gente consegue fazer uma titulação fina e bem devagar. Começa com 2 miligramas, 4, 6, 8. Eu mesma tenho uma paciente bipolar com TDAH, que é raro, tá, gente? Não é comum ter bipolaridade com TDAH. Mas ela tá muito bem agora com uma dose, se eu não me engano, de 10 miligramas de lisdexanfetamina. Olha que interessante. Ah, mandou fracionar. Comprei e mandou fracionar. Comprou de gotinhas e tá Hum. fracionando e ficou bem com essa dose baixinha. O Uhum. que acontece? Nas fases de hipomania e de mania, na bipolaridade, a pessoa vai ficar acelerada. Ela vai ter o pensamento acelerado, os pensamentos grandiosos, vai pensar muito rápido, vai ficar distraída porque não consegue focar em nada, e aí ela fala: Eu tenho TDAH. Hum. Não. Vamos primeiro controlar o transtorno de base, o transtorno de humor de base, vamos controlar a bipolaridade muito bonitinha,
para depois a gente avaliar se realmente tem o TDAH. Essa paciente ficou comigo por mais de 1 ano, tratando e regulando a bipolaridade. Aí a gente fechou o TDAH dela e aí a gente começou a tratar o TDAH dela. Entendi, entendi. É, nós já comentamos isso em alguns momentos. A gente tem que estabilizar a pessoa para ver o que tem, limpar o terreno, né? Para perceber o que está por detrás, né? O uso, já caminhando para o final aqui, tá, gente? O uso da medicação, acredito que para quem tem o transtorno de TDAH, o TDAH, aliás, perdão, tomar o Venvance, eu acho que deve ser tranquilo a longo prazo. Tomar, porque faz parte do tratamento, etc. E as pessoas que estão tomando de maneira recreativa, de maneira a aumentar o foco, a produtividade, que não tem o transtorno, o que pode gerar a longo prazo no cérebro dessa pessoa? Dependência. Top. Tá- Depressão, Opa, ansiedade, o próprio burnout. entendi. Então, só para ficar bem claro, tomar Venvance a longo prazo, se você Não precisa. não precisa, depressão, estresse, ansiedade, transtorno de ansiedade, ansiedade em si não é problema, e até o burnout, né? Porque vai tracionar o cérebro dessa pessoa, né? Uma hora a conta chega. Sim. E esses casos onde as pessoas fazem superdoses? Chega mais rápido. Chega mais rápido, pode dar síndrome de abstinência, síndrome de retirada, convulsões. Convulsões. E muitas vezes a gente precisa de internação, não só psiquiátrica, mas internação médica em hospital geral, para fazer a retirada do Venvance, ficar observando a presença de convulsões e depois levar essa pessoa para uma internação psiquiátrica. É grave. O abuso do Venvance é grave. Problemas cardíacos, como que lida com isso? Venvance e problema cardíaco. Infarta. Infarto. Você pode ter uma descompensação da pressão da pessoa, principalmente quem já é hipertenso de difícil controle, e você leva ao infarto, ou um AVC, volta à internação clínica, só que muito grave. Muito grave, né? Uhum. Meninas, já falamos que o Venvance é a droga do foco, é o queridinho das baladas, é o cafezinho das empresas, que ajuda os estudantes a lerem. Falamos que ele também deixa a pessoa boba quando não precisa, né? Em altas doses eu já vi o cara ficar quase retardado, assim, rindo à toa. Mas enfim, o Venvance é uma droga que revolucionou a psicoestimulante, né? Faz tudo isso, mas tem uma ação devida e se utilizar da maneira correta, literalmente, como a Lívia pontuou, transforma a vida da pessoa, certo? Não é também um vilão, concordam? Não, é uma medicação excelente, desde que tenha indicação e seja feito com acompanhamento médico. Eu acho que o Venvance ele só não é mais usado porque ele é muito caro, né? Hoje Tem um deve custo estar que limita. absurdo. Oi? Tem um custo que limita. Tem o custo que limita, porque acredito, já tem várias pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Caio, o Venvance é muito bom, mas não dá para tomar, né? Eu falei, por quê? Você tem TDAH? Eu disse, não, não é isso, né? Para ajudar na motivação, só que acho que, se eu não me engano, tava R$ 300 Mas ele é por aí mesmo. a caixa. Já tem similares dele? Já surgiu alguma coisa? Surgiu, mas não tem uma diferença de preço tão grande. É caro também? Também é caro. Uhum. Já medicações como a Ritalina deve ser um pouco mais em conta. Mas também não é muito barata. É, no Brasil, tudo muito inflacionado, Saúde é né? É, caro. cara. Saúde é caro como um todo, né? Meninas, caminhando para o final aqui, vou começar com a Dai aqui. Dai, considerações finais a respeito do uso do Venvance. Medicação maravilhosa, quando tem indicação, transforma a vida das pessoas. A gente precisa pontuar também agora nesse finalzinho que TDAH não tratado aumenta a mortalidade. TDAH não tratado aumenta. Olha só, Mortalidade precoce. é interessante. Por quê? São pessoas impulsivas. São pessoas que se envolvem mais em acidentes de trânsito. São pessoas que procuram adrenalina, que se envolvem em esportes radicais. São pessoas que muitas vezes buscam essa dopamina em festas e em drogas.
O tratamento do TDAH não é só para melhorar o estudo e o trabalho. O tratamento do TDAH salva vidas. Literalmente, né? Até porque não é só diretamente o TDAH, mas é o que ele traz. A própria depressão, própria ansiedade que está por detrás, isso também somado ao transtorno vira um caos maior. Lívia, o que você me fala, considerações finais aqui a respeito do Venvance e suas... Primeira coisa é não pegar do coleguinha que tem TDAH. Esse é o primeiro ponto. Até os parabéns, merece uma salva de palmas aqui. Porque acaba que o uso indiscriminado ele dificilmente começa dentro do consultório. Muitas vezes ele começa pegando de um colega de trabalho, de um colega da escola. Então, acho bem importante começar por aí. Se você acha que tem um problema com você, procura uma ajuda médica. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um médico da área da saúde mental. Avalie isso primeiro, não sai pegando do seu coleguinha, porque é o que a gente estava conversando. Se você não tem, você vai gostar muito. Uhum. É muito bom. Se você não tem, a princípio você vai gostar demais. Ainda mais se sua queixa for que você não está funcionando. E quando a gente fala desse risco do vício, as pessoas acabam que, por conta de medicações como o TDAH e muita história de pessoas que usam indiscriminadamente, acabam realmente entrando num vício da medicação, a gente também traz um estigma de outras medicações psiquiátricas, que não têm a mesma ação, que são diferentes, que não têm esse risco de vício, e a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, isso é muito importante. A gente precisa pontuar que cada medicação ela é diferente uma da outra e todas elas têm a sua indicação correta. Porque, como a Dai falou, a pessoa que tem TDAH, ela se organiza quando faz o uso da medicação e quem não tem, não precisa usar ela. Precisa, muito pelo contrário, ajustar o seu estilo de vida. Justamente. E a gente, talvez a lição maior dessa reunião nossa aqui do nosso podcast é mostrar que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, até para quem usa mesmo a medicação, também procurar um médico para instruir isso direitinho. E não é porque você acha que você está lotado aí de coisa na cabeça que você tem TDAH. O que você tem pode ser apenas um burnout, pode ser apenas excesso de informação, pode ser apenas cansaço. Isso não implica que você precisa do Venvance. Ele pode até ter um efeito muito benéfico nesse momento. Só que se você estiver utilizando pensando que é e não é, você a conta chega, está tracionando o seu cérebro de maneira indevida. Isso pode levar a problemas cardíacos, depressão, ansiedade, burnout, uma série de coisas aqui. E ó, amigo, quando a conta chega, ela chega alta. Geralmente o cartão não tem limite para pagar. Produção, você tem uma dúvida sobre Venvance? Ficou legal? Curtiu o conteúdo? Beleza, gente. Olha só, eu quero pedir, se você nos acompanhou até agora, era para ter falado isso até antes. Por favor, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, porque a ideia desse podcast aqui é levar conhecimento de maneira deglutível, ou seja, que qualquer pessoa consiga entender. Eu acredito que esse podcast ficou muito legal, porque é um assunto muito importante e ficou de maneira bem fácil, acessível a todos. Então, por favor, se você curtiu aí, de fato, curtiu o vídeo, curte na página lá, dá um ok, dá uma curtida e compartilha com seu coleguinha aí. E nos encontramos no próximo podcast. Vai ser muito legal. Dai, te agradeço. A Dai, você não tem ideia, da Dai e da Lívia tiveram que fazer um marabalismo. Labarismo. É isso mesmo. Isso aí para elas estarem aqui comigo agora, né? Elas estão com o paciente lá já aguardando as duas. Então, de antemão, muito obrigado. Ok, meninas? E até mais, gente. Tchau, tchau.